Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal Professor Elvis Dicas de Português. É um prazer tê-los aqui novamente para nós conversarmos sobre essa área de conhecimento que é a língua portuguesa, que nós usamos a todo momento. Usamos no nosso dia a dia, tanto na escrita quanto na fala ou inúmeras provas, inúmeros lugares. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre redação. O Enem está muito próximo, vários concursos estão abrindo novamente no Brasil e a redação sempre tem um ponto-chave. É muito importante a redação. Conta muito o aluno saber fazer uma redação de forma exemplar, de forma legal, consiga colocar as ideias dentro do papel de forma satisfatória. Muito bem. Na maioria dos concursos e também no Enem, eles cobram a dissertação. E nós temos dois tipos de dissertação: a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. A dissertação expositiva você somente vai lançar as ideias. A dissertação argumentativa você vai tomar um posicionamento através de argumentos, ou seja, vai defender a sua ideia através de argumentos. E é a dissertação argumentativa que é cobrada em concursos, vestibulares, Enem, seletivos e outras provas. Por quê? Por que a dissertação argumentativa? Porque através da dissertação argumentativa, a pessoa que corrigir a tua redação vai ver se realmente você está a par daquele conhecimento, se você está antenado no que acontece na sociedade, enfim. É o momento de lançar o conhecimento, é o momento de defender uma ideia, de defender um posicionamento sobre um determinado assunto. Mas antes de nós falarmos propriamente dito sobre a dissertação argumentativa, nós temos que ter uma coisa bem em mente: a diferença entre tema e título. Isso é muito importante. Você sabe a diferença entre o tema e o título? Bom, o tema é o assunto do qual você vai falar durante a tua composição, durante a tua dissertação. Esse é o tema, o assunto que você vai falar durante a sua dissertação. E o título é uma pequena expressão que vai ser colocado no início da tua redação, curta, e pode ser tirado do tema. Isso que você sempre tem que ter em mente. Então, o tema é o assunto do qual você vai discorrer durante toda a redação, e o título é uma pequena expressão que nós colocamos no início da nossa dissertação. É claro que tem que ser um título coerente com o que a dissertação vai falar. Eu vou falar alguns exemplos aqui bem básicos, bem tranquilos para nós entendermos melhor. Então, um tema que já foi cobrado em concursos vestibulares e seletivos foi o seguinte: ultimamente temos notado um enorme interesse dos jovens em participar da vida política desta nação. Este é o tema que nós vamos falar durante a nossa dissertação. E o título que foi tirado desse tema: o jovem e a política. Você pode notar que o título ele foi muito menor, ele é só uma pequena expressão. Outro: a cidade de São Paulo enfrenta atualmente grandes problemas. Esse é o tema da nossa dissertação. E o título: a cidade e seus problemas. Então, a partir do tema, eu tirei o meu título. O meu título é uma pequena expressão. Outra: vivendo a era da comunicação, o homem contemporâneo está cada vez mais só. Esse é o tema que eu vou discorrer durante a minha dissertação. E o título: as contradições na era da comunicação, que é uma pequena expressão. Então, sempre eu preciso ver a diferença entre título e tema. Isso é muito importante. Então, agora eu vou estabelecer um rápido comparativo aqui de quais são as principais características do título e quais são as principais características do tema. Então, primeiro, o título é uma referência vaga a um assunto. Então, você tem um assunto, você tem o tema, e dele você tira o título, que é uma referência vaga, é uma pequena expressão.
é uma expressão mais curta que o tema, o título. Com certeza, é uma expressão mais curta que o tema. E na maioria das vezes, o título ele não contém verbo. Isso é muito importante. Na maioria das vezes, o título não contém verbo. O tema. Quais são as principais características do tema? Primeiro, é uma afirmação sobre determinado assunto em que se percebe uma tomada de posição. Então, é uma afirmação sobre um determinado assunto e que já no tema eu me posiciono sobre esse assunto. Outra, é uma oração que apresenta um começo, um meio e um fim. Então, o tema ele apresenta um início, um meio e um final. Ou seja, é uma expressão, é uma oração que tem sentido completo. E também, por ser uma oração, deve apresentar ao menos um verbo. O tema deve apresentar pelo menos um verbo. Pode ter mais? Pode ter, mas deve apresentar pelo menos um verbo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira dica, muito importante para concursos e vestibulares. Não deixe de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e vamos trabalhando a língua portuguesa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.